E gente, hoje eu tô tendo aula aqui no Instituto Cássia Rodrigues. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles não estão aparecendo para mim não, só para a equipe pedagógica. Apareceu, você mostrou rápido, tira aí. Mas eu tô aqui com a turma que começou em novembro e eu pedi permissão a eles. Eu tô há 5 minutos tentando começar essa live para vocês e eles que me pagaram e eles todos tolerantes. E hoje a gente vai falar da construção da personalidade. E aí eu trouxe, tá aparecendo para eles, o volume 7. O volume 7 da Imago é exatamente esse aí. Na apostila de vocês, Teoria Psicanalítica 1, número 1, que nós temos 3 teorias psicanalíticas, esse livro tá quase todo ele na apostila de vocês. E também a gente vai explicar ao longo da formação em psicanálise esse aqui. Esse aqui é uma raridade. Ele é muito usado, eu estou usando ele muito na minha tese de doutorado, mas eu tenho ele há muito tempo, que é a divisão das fases psicossexuais do Sigmund Freud, porque o Sigmund Freud, como estava construindo um grande compêndio, que são 24 compêndios, né, que ele não tem uma obra só. Quem acabou escrevendo mais sobre as fases psicossexuais, oral 1, oral 2, anal 1, anal 2, fálica uretal e fálica genital, foi o Abraham. Então, vamos começar a explicar. As fases psicossexuais do desenvolvimento são aquilo que constrói a nossa personalidade, faz com que nós construímos a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela é construída não pela sexologia. A nossa personalidade é construída pela sexualidade, que é completamente diferente. O Freud, em nenhum momento, foi um perverso sexual, no sentido de falar o tempo todo em sexo. Ele só falou que quando a gente nasce com todo o nosso desejo, com toda a nossa estrutura emocional concentrada na boca. Depois que a gente sai da barriga da mãe para a barriga da família, depois de ter vencido esse primeiro choque, hoje não é dia de explicar esse primeiro choque do nascimento. Hoje eu vou explicar para vocês essa construção da personalidade à luz das fases psicossexuais do Freud. No segundo momento da aula eu vou explicar as parafilias, ou as anomalias sexuais que Freud tanto falou, ou as perversões sexuais. Mas nesse primeiro momento eu quero explicar para vocês bem como que as pessoas ficam fixadas e elas vão ter as anomalias sexuais, que são tantas: sadismo, masoquismo, necrofilia, impotência sexual, frigidez, tantas. Eu não posso falar tantos nomes agora para vocês, porque senão o Instagram pode não salvar o vídeo, mas todas elas que a gente vai falar daqui a pouco, daqui 1 hora, 2 horas no máximo, eu já vou explicar a vocês. Então, o que Freud fala? Nada mais somos do que bebês crescidos, com o nosso desejo pela outra e nossa agressividade não lembrada. Mas isso não quer dizer que ela é esquecida. E as nossas escolhas, elas são regidas pelo inconsciente, pelo iceberg, que tem de 0 a 7 anos. Nós nunca vamos esquecer aquilo que aconteceu com a gente. A gente não consegue só não lembrar. E foi isso que Freud explicou, que a nossa sexualidade, ela começa quando a gente nasce. E ela vai eclodir na questão da reprodução quando a gente entra na puberdade. Mas enquanto a gente tem até 7 anos de idade, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica, o complexo de Édipo, que você tem que declinar do complexo de Édipo para introjetar o superego, ele se constitui um longo caminho. E tá aí de novo o livro para vocês. Esse livro vocês não precisam comprar, porque vocês já têm porque é uma parte do livro só que tem. Deixa eu pegar de novo o livro para mostrar aqui para vocês. É só uma parte do livro só que fala, não é o livro todo que fala das fases psicossexuais, não. É metade do livro que fala das fases psicossexuais, que é aqui, ó. Começa aqui, na metade do livro, tá vendo? A outra parte do livro, ele tá falando dos casos de histerias. Na outra parte, então, é esse pedaço só aqui que ele fala. E esse pedaço, as partes mais importantes para vocês entenderem, vocês que são aspirantes de psicanálise, já está na apostila Teorias 3. E nesse livro também ele fala das anomalias sexuais. Aí ele fala da sexualidade infantil. Mas eu não sugiro vocês comprarem esse livro agora, porque no primeiro momento ler Freud por Freud não vale a pena. Então ele fala das
Bom, depois eu mostro para vocês aqui, para avançar a aula. E aí, isso aí são o índice dessas fases que ele está explicando, e ele fala muito que na primeira fase da nossa vida nós somos egoístas, no tanto que a gente tem um narcisismo primário. Opa, eita, sempre derrubo o celular, Cacilda. Na primeira fase da nossa vida, nós amamos a nós mesmos. Na segunda fase da nossa vida, a gente passa a amar os pais. Que primeira fase é essa da nossa vida? Até mais ou menos 8 meses de idade, a gente ama a gente mesmo. Aí depois a gente passa a amar os pais, na segunda fase da vida. E para finalmente, depois, quando a gente entra na fase genital, que é 11, 12 anos, a gente começa a se relacionar com os grupos. E aí a gente sai do narcisismo primário e a gente vai para o narcisismo secundário. Lembrando que nós temos 2 módulos que a gente explica, o compêndio 14 do Freud, que explica esse narcisismo primário, que não é hoje, mas a gente lá na frente, porque a formação em psicanálise ela dura no mínimo 40 meses. Então, Sigmund Freud, isso vocês não podem esquecer nunca. Perguntaram a Sigmund Freud o que era mais importante na construção da obra dele, quando ele já estava na Inglaterra, no último ano da vida dele. Ele falou: o ser humano que é feliz é o ser humano que consegue se amar e o ser humano que consegue trabalhar. Então são as 2 pulsões saudáveis que o ser humano tem, de se amar e de trabalhar. São as coisas que fazem o ser humano ser feliz, se ele passou por todo esse desenvolvimento psicossexual de uma forma saudável. Vamos entender o que é libido. O ruim da psicanálise é o que eu já falei ontem para vocês, mas hoje eu vou falar de novo. Que tem muitas palavras na psicanálise que o senso comum tomou e começou a explicar de forma errada. Por exemplo, quem nunca achou que libido tinha a ver com questões da sexologia? E não, libido é esse desejo que nasce na boca. Quando a gente nasce, a gente tem um desejo de se alimentar. E essa questão do desejo da boca se chama libido. Aí depois é a produção das fezes, e aí tem o controle dos esfíncteres, que é também uma libido. Depois é a descoberta do órgão genital, que é também libido. Então, libido tem várias conotações. Libido, do latim, quer dizer anseio ou desejo, e é caracterizada como energia aproveitável para os instintos da vida. E é uma energia que mobiliza o ser humano para as questões da vida. E com isso, você se torna uma pessoa com a energia psíquica, que ela não pode ficar fixada de jeito nenhum na boca. Ela tem que passar da boca o desejo de sugar, de se alimentar, e a criança acaba achando que sempre ela tem que trocar todos os desejos dela pela satisfação da boca. Muitas pessoas, não é a aula de hoje, não é cabível na aula de hoje falar das fixações, das fases, mas nós vamos ter uma aula que é até ministrada pelo Dr. Alexandre Santos, que ela é as concentrações e fixações dessas fases orais, dessas fases psicossexuais que a gente tem. E esse libido de Santo Agostinho, ele falou que libido tem 3 tipos de caracterização. Tem do latim também, ele falou desejo de conhecimento, desejo sensual, que é esse que o senso comum usa muito, e o desejo de dominar, que é também muito usado pelo senso comum. Então, para a psicanálise, libido não quer dizer questões da sexologia, ela quer dizer questões da sexualidade, que é completamente de questões da sexologia. O Freud, ele falou o seguinte: o ser humano apresenta uma fonte de energia separada para cada um dos instintos. Primeira coisa que vocês têm que tentar entender: instinto, na obra de Freud, nessa obra da Imago, que eu gosto dessa azulzinha que eu mostrei para vocês, nessa obra da Imago, só foi falado 11 vezes. E muitas obras do Freud, que foram traduzidas para o inglês, depois para o português, para o italiano, depois para o português, não vieram direto do alemão para o português, trocou muito, fez muita confusão e não soube explicar o que era pulsões. Pulsões é o TRIEB, TREB, que na verdade não tem nada a ver com instinto, porque o instinto, toda a espécie humana tem instinto, agora pulsões só o ser humano tem. E essa pulsão, quando ela não é bem estabelecida nos seres humanos, elas se deslocam para as várias fixações. O ser humano, ele tem que ter a atração, envolvimento e vínculo, quando ele já está na
fase da puberdade. Libido, segundo Freud, não está relacionada somente a uma sexualidade genital, mas ela está presente desde o dia que o ser humano nasce e ela vai sendo desenvolvida da boca para a produção das fezes, para a descoberta do órgão genital, para o declínio do ético, para finalmente introjetar a lei, a censura, a moral, porque vai ter que ter sido feito o corte do genitor contrário para poder constituir o corte da castração, e esse distúrbio do desenvolvimento da libido pode levar a diversos transtornos mentais. A libido, nas palavras de Freud, é a energia dos instintos sexuais, que podem ser dois tipos de instinto, o agressivo e o instinto sexual. Agora, esse instinto, quando ele está fixado, ele se torna um desejo pulsional. Por exemplo, o bebê vai lá, se alimenta com 6 mesezinhos, 5 meses, mas ele não quer só comida. E ele está sentindo angústia, porque bebê também sente angústia. Aí ele começa a achar que o substituto é ter esse prazer na boca. Vamos dizer que é antes dos dentinhos dele terem nascido. Então, essa junção dos dois desejos que o ser humano tem, o agressivo, que são forças que derivam da autoafirmação, da ambição, da competição, do desejo de vencer, de triunfar, é o nosso desejo agressivo que faz a gente estar aqui hoje estudando. É essa força que move a gente, essa energia que move a gente. E isso vem da nossa libido. Quer dizer, olha, a gente já está começando a entender que não tem nada a ver com aquilo que é a procriação. E também o sexual, que aí deriva o amor, o afeto, a criatividade, o trabalho, a artes. E não necessariamente só um relacionamento sexual. Então a junção dos dois, do sexual e do agressivo, é o que Freud falou. É se amar e trabalhar. Libido é uma energia que ela acontece desde o nosso nascimento. E ao pé da letra, voltando só para a gente fixar, do latim, libido quis dizer anseio ou desejo. Tem alguém que está com o microfone aberto, Renan. Então, peraí que isso aí está repetido. Deixa eu só deletar aqui rapidinho. Beleza. Vamos agora começar a entender a diferença de como se constitui essa sexualidade da criança. Um conjunto de energia que produz uma gratificação individual, que faz perpetuar a espécie humana. Esse slide eu já até mostrei ontem, então eu vou pular ele, que eu já vou para a gente gravar. Todas as vezes que a gente tem a agressividade libidinal dentro da gente, ela não é para destruir a gente. A agressividade que surge dentro da gente não é raiva, não tem nada a ver com raiva. Ela deriva de a gente compreender a nossa ambição, o desejo de competição, o desejo de vencer, o desejo de triunfar e impulsos de autoafirmação. Nos 3 ensaios da sexualidade, esse livro aqui do Freud, essa teoria da sexualidade infantil, o que era pensado na época pulsão sexual estava ausente da criança, não acreditava que as crianças tinham essa pulsão sexual. Por favor, aprendam, pulsão sexual não tem nada a ver com sexologia. Então o grande equívoco foi acreditar que a criança não tinha nenhum desejo quando nascia. Por que no senso comum a libido está tão atrelado a relacionamento de homem e mulher adulto? Adulto que eu digo na genital, na fase genital. Porque as pessoas, elas tinham uma imaginação, imagina, Freud nasce na época da era vitoriana, que a pessoa se sentiu muita necessidade de liberdade, não tinham. Então as pessoas lembram um pouco da sua infância. Por isso que as pessoas têm uma força recalcada. Outro saber que é muito dito de forma senso comum, de uma forma muito errada. Recalque para a psicanálise não quer dizer complexo. Recalque para a psicanálise quer dizer conteúdos que não são lembrados, mas eles acontecem, eles movem a vida das pessoas. E esse período da sexualidade, ele é longo. Ele não começa com 12 anos, ele começa quando você nasce. Essa sexualidade infantil, ela é, na verdade, todo o prazer que você tem
oral, anal, fálica e genital, para finalmente a genital. Oral é de 0 a 18 meses e você tem essa zona libidinal, essa zona de prazer, essa zona de desejos na boca. Depois de 18 a 3 anos, você tem essa zona libidinal, essa zona de prazer no controle dos esfíncteres, que aí você começa a fazer uso do toalete para poder você não ficar nem muito controlador, nem muito liberal. E a boca, você tem que fazer o desenvolvimento bem bacana, seja da mamadeira, seja do peito, para você não ficar fixado nessa fase. E a fálica de 3 a 6 anos. Nessa fase fálica também tem o complexo de Édipo, que você tem que declinar do genitor oposto. De uma outra forma, ontem eu já mostrei para você esse slide. E essas são só as figuras. Isso eu já mostrei ontem. Eu já quero chegar aqui na fase fálica, que hoje a gente tem que aprender muito a fase fálica. Ela se dá de 3 a 6, 7 anos de idade. A questão é a descoberta do órgão genital, porque a criança ela vai começar a perceber que ela tem um órgão genital diferente do outro. E esses estágios psicossexuais da fase fálica, a criança volta a sua atenção para a área genital dela, a menina achando que alguém tirou do menino e o menino vendo que já tiraram da menina, então ele vai ter muito cuidado com o órgão genital dele para ninguém tirar. Inicialmente a criança imagina que tanto os meninos quanto as meninas possuem um órgão genital masculino, e aí ele foi retirado e com isso a criança começa a imaginar que a qualquer momento vai ser arrancado dele também. O nome disso é complexo de castração. O desenvolvimento psicossexual saudável, em cada estágio do desenvolvimento, há sempre um certo grau de frustração e ansiedade. Cada fase que você vai passando para a fase seguinte, a criança tem que saber que ela vai avançar a fase e ela não pode ficar com as fixações na fase anterior, senão você vai crescer um ser humano que tem que mascar chiclete o tempo todo, que tem que falar demais. A oralidade 2, que a Abraham explica muito, são essas pessoas que falam e não falam nada. É o quê? É uma fixação que ficou de 0 a 18 meses de uma forma errada. E essa fixação mostra que o ser humano não evoluiu na fase. Como que Freud pegou o complexo de Édipo? Da onde que Freud pegou o complexo de Édipo? O Freud pegou o complexo de Édipo da mitologia, do rei Édipo dos Sófocles. Eu não vou ler da mitologia, tá na apostila, você já tem que ter lido como que foi. No final da mitologia, o Édipo descobre que estava casada com a mãe, que tinha matado o Laio, e aí a Jocasta se mata, e eles já tiveram alguns filhos. Jocasta era a mãe dele. Édipo quer dizer pés inchado, os pés dele ficou inchado quando o Laio deixou ele na floresta. Isso faz parte da mitologia grega e o Freud pegou emprestado. Mas por que o Freud pegou emprestado esse mito de Édipo? A coisa interessante, eu já expliquei para vocês no módulo 1, a construção da família do Freud era uma família bem diferente. Ele nasce numa família que a mãe dele tinha 21 anos e ele tinha 2 meios-irmãos, um de 22 anos e um de 20. Um já era casado e o outro morava na casa dele. E o pai do Freud tinha 40 anos. Então, na criança Freud era um rapaz muito acima da média, muito com QI muito alto, tanto que com 8 anos ele já lia vários idiomas, já falava vários idiomas, e ele era dito pela mãe o Sig de Ouro. Na família de Freud tinha vários irmãos, mas ele tinha um quarto especial para ele. Então esse tratamento especial que a Amália, que era a mãe dele, dava para ele, fez ele começar a perceber que ele tinha algum comportamento diferente. Mas olha o bacana disso. Hoje eu estou estudando neurociência e cada vez mais está sendo comprovado, tem até o nome de um estudo, grande estudo do Vaillant, que fala que os meninos, eles têm que ser amados pelas mães. Não no exagero que fica fixado no complexo de Édipo. Os melhores empresários, meninos, eu estou falando dos meninos, foram aqueles que tiveram uma mãe que deu muita estrutura psíquica para eles poderem ter a coragem de se tornar empresários. Então, a gente não pode nem ficar fixado demais, não pode ser tão ligado à mãe.
O filho não pode ser um bebezão da mãe, nem também ela pode rejeitar total. A família tem que aprender a ter essa harmonia. E hoje eu estou construindo uma parte de um livro, que eu estou escrevendo um capítulo de um livro que me pediram, eu adorei, eu estou falando de função materna e paterna. O mais importante não é ter o pai ou ter a mãe, porque muitas vezes o pai vai embora, o pai morre ou a mãe morre. O mais importante é você ter a função construída na cabeça da criança. A criança tem que ter essa função nutriz muito bem construída e ela tem que ter a função de limite, de regra, de leis muito bem construída. Aí o Freud fala, é no complexo de Édipo que a fixação da criança pelo pai ou pela mãe chega a seu auge, com a questão toda daquela descarga dos desejos libidinais para o genitor contrário. Cada ser humano tem que ter a tarefa de superar dentro de si mesmo esse complexo. Se ele não consegue, será um indivíduo completamente com falhas e com a neurose muito grande, quem sabe com as perversões. E hoje a gente vai falar de perversões sexuais. Então, muitas das perversões sexuais, eu até trouxe o DSM para mostrar que está aqui no DSM as disfunções sexuais e são todas, e as disforia de gênero. Aí está aqui, mas eu tirei uma cópia, eu tenho ampliada essa parte porque eu gosto de estudar essas questões para entender direitinho, mas está aqui. Isso é tirado do manual e é disforia de gênero e as disfunções sexuais. Todas as disfunções sexuais que nós vivemos, todas, gente, são pessoas que não fizeram, então é do DSM-5, né, que hoje todas as disfunções sexuais, vaginismo, impotência sexual, que são disfunções sexuais, elas são anomalias sexuais, elas são questões que nós estamos mal resolvidos de 3 a 7 anos de idade. E aí é uma piadinha para vocês. Nós precisamos começar a desatar esses nós, porque a nossa infância persegue a gente pelo resto da vida. E aí? E aí a gente não fez o corte da castração, a gente está vindo para a aula, está descobrindo tanto que a psicanálise ela se constitui, a gente se vendo, a gente tem, porque o psicanalista não vai além daquilo que ele foi nele. Aí ela descobre, a mulher descobre que ela tem uma frigidez terrível, que ela justifica porque está na menopausa, não sei o que, mas na verdade ela começa a perceber que ela não foi castrada. E aí o menino também descobre várias coisas. Aqui, os meninos e as meninas, que na verdade a sala de aula não é feita de adultos, a sala de aula é cheia de crianças que fazem o tempo todo, mostram que não fizeram o corte da castração. E essa teoria da castração é a triangulação da criança com o pai e com a mãe. Aí se chama triangulação do Édipo. Na aula do mês que vem, que a gente vai falar de terapia do sistema familiar, lá eu já até mandei para algumas pessoas, as pessoas que eu mandei hoje, a Débora mandar para algumas pessoas os slides já da aula de... Como eu estou gravando aqui, eu prefiro não falar o porquê que eu mandei para algumas pessoas antecipado. Mas quem recebeu já sabe, quem não recebeu também já sabe. Porque o material sempre está disponibilizado no OneDrive no dia 5 do mês da aula, que aí é o dia que tem que estar disponibilizado. E essa triangulação fazem a gente ficar engatada com o genitor, porque a gente não se constituiu psiquicamente. E isso se chama angústia da castração. Olha, eu estou mostrando aí uma foto de uma mãe beijando um filho, não pode. Ou o pai que toma banho com a filha, não pode. Nós temos que entender que a criança, ela olha para o adulto e ela não consegue entender as coisas de uma forma certa. E nós temos que ser os adultos maduros para poder não fixar as crianças. Mas de onde que surgiu esse conceito da psicanálise? Porque todo o conceito psicanalítico surge para explicar um problema encontrado na prática psicanalítica do Freud. Assim perguntamos, de qual problema então o complexo de Édipo é solução? A resposta é do problema de como se forma a nossa sexualidade e de como alguém se torna neurótico. O complexo de Édipo se desenvolve de forma diferente nos meninos e nas meninas. A partir dos 3 anos de idade, os meninos focalizam todo o seu desejo no órgão sexual deles. E nessa idade, ela brinca demais. E isso começa com os 4 anos de idade. E com isso, ele vai ter
uma fantasia que é enorme, que ele vai fazer o xixi longe, ele vai ter disputa de xixi com os menininhos do lado. E Freud, quando ele escreve sobre isso, é no compêndio 7. E o Nasio também fala isso nesse livro aqui, ó. Até deixei separado aqui, se vocês também quiserem comprar esse livro. O Nasio explica muito nesse livro aqui, gente. Se vocês quiserem comprar, tá? O Nasio é uma leitura difícil, ele não é uma leitura muito fácil, mas para os amantes da leitura. E os livros do Nasio, eu tenho bastante os livros, vocês que estão me vendo aqui, ó, aqui eu tenho uns livros do Nasio. O Nasio é um psicanalista argentino, tem esse último livro dele que eu adorei, Sim, a Psicanálise Cura. Esse livro dele tá fantástico, mas os outros livros dele, apesar de ser finos, o Nasio não tem uma leitura muito fácil, não. O Nasio, ele tem uma forma diferente de ler. Na infância, as pulsões parciais são desvinculadas e independentes entre si em sua busca do prazer não subordinado ao primado da genitália. Os principais estudos freudianos acerca do tema foi considerado que a vida do ser humano libidinal começa no nascimento, que há uma distinção clara entre o que é genital, a descoberta da genital e os prazeres sexuais, as pulsões sexuais, e que a vida sexual abrange todo o corpo, começando pela boca. Isso foi a grande sacada do Freud. E a teoria da castração, o complexo da castração, é quando você começa a ser castrado para você não ficar com perversões. Porque o ser humano que não é castrado, ele tem as perversões. Aí o Sigmund Freud falou em 1905, quando ele escreveu esse compêndio 7. As crianças trazem ao mundo com elas germes de atividade que já gozam de satisfação. Eu não estou lendo essas palavras que vocês estão vendo, senão o Instagram derruba o vídeo. Quando começa a alimentar-se e que persistentemente busca repetir a experiência na conseguida atividade do sugar o polegar. Lembra que ontem uma aluna na sala, que eu também não vou falar o nome, falou que a filhinha dela suga o polegar. Olha o que quer dizer sugar o polegar. Está aí escrito. Então, a teoria da castração, o complexo da castração, é um conceito vasto na obra de Freud e que ele continuou escrevendo em 1920, quando ele falou de Thanatos. Quando ele falou de Thanatos, ele percebeu que a obra dele precisava de estudar o id, ego, superego, que estava faltando estudar o id, ego, superego. Agora, nem o Thanatos, né? É Thanatos que fala, nem o Eros, eles querem tirar. O Thanatos não quer tirar a vida da pessoa, é a forma que a pessoa encontrou de lutar pela vida dela. Ó, aí essa brincadeirinha ainda. Bom, já tiramos as roupas, já estou em cima de você. Quanto tempo falta para chegarmos ao pontinho, pontinho, pontinho? Não faço ideia, mas agora eu sei porque mamãe reclama tanto que tem dor de cabeça. Então a criança em cima da cabeça da outra. Então, esse desejo, da onde vem esse desejo? Esse desejo, ele vem da certeza absoluta que a criança pode realizar todas as suas fantasias. E essas fantasias, elas vêm da descoberta dessas duas palavras que estão aí, dos órgãos genitais, da menina e do menino. E com isso vai trazer muito medo de ser castrado, menino, de ser castrado pelo pai repressor, o medo de ser castrado pelo pai sedutor e o medo de ser castrado pelo pai rival. O que é isso? Quem estabelece essa função paterna na cabeça do menino? É a mãe. E quem estabelece essa função paterna na cabeça da menina? É a mãe. A figura da função materna ou da mãe, porque pode ser a mãe que faça o papel ou não, é muito importante, porque senão essas crianças, elas vão ficar fixadas ali até 7 anos de idade e vão crescer, o corpo vai crescer, mas emocionalmente não vai ter o desenvolvimento saudável. Então a mãe tem que tirar essa ideia que o pai é repressor ou sedutor, aquele pai que fala que a menina é maravilhosa, que é linda, e nem o filho tem que ver o pai como rival. Teve acho que foi ontem, aqui na sala de aula falaram que
Ah, não, é a menina, e a Islene, a filha dela que está no Japão, falando que ela quer casar com o pai dela. Muito interessante, que ela quer casar com o pai, quer dizer, ela quer casar com esse pai sedutor. Então a mãe, a função materna, tem que falar, o pai é meu. Aí o pai também tem que deixar de ser sedutor, falar, não, eu sou casada com a sua mãe é minha esposa. Quando você ficar grande, você vai encontrar um homem que você vai gostar e vai casar com ele, para não ficar recalcado. Então são duas coisas que não podem nunca fazer. O pai estabelecer demais esse vínculo com as filhas e nem a mãe estabelecer demais esses vínculos com os filhos. Aí o filme que eu deixo para vocês, ele já sabe que eu já falei desde o mês passado. É Pecados Inocentes, com a Juliana Morrow, que é um caso real do complexo de Édipo. É um caso real. E os meninos, eles devem saber fazer uma escolha para não ficar buscando o órgão genital nos outras pessoas, que na verdade é a falta que ele teve do relacionamento com a mãe. E esse órgão, ele tem que aprender a renunciar e saber que isso é do pai e não da mãe. E essas mães super protetoras, essas mães que não deixam o filho crescer emocionalmente, é dito que são mulheres fálicas, né? Mulheres muito... E a mulher fálica não é a mulher mandona. A mulher fálica é aquela que não faz o corte da castração. É aquela que não faz o corte dos desejos da criança por ela. E ela tem que saber fazer esse corte e para poder estabelecer o superego na cabeça da criança. Shakespeare falou, com o tempo você descobre que há muito mais dos seus pais em você do que você supunha. O superego, então, ele passa a ser instituído devido a um gesto psíquico surpreendente. O menino, ao renunciar ao desejo da mãe, ele começa a introjetar a lei, porque o superego é a lei, é a moral dos próprios pais, e com isso ele vai abrindo mão de ter essa mãe, e ele vai entendendo que essa mãe é do pai. Com isso ele vai começando a desenvolver a sua identidade, a sua personalidade saudável. A criança, ela vai ter que saber que esse pai é da mãe e que essa mãe é do pai. Ah, mas se não tiver, mesmo se não tenha, você tem que aprender a fazer esse corte para poder a criança saber enfrentar as frustrações da vida. E o nome disso a gente dá corte da castração. E aí o ser humano se torna um neurótico. Pessoas que não fizeram esse corte no complexo de Édipo, os filhos que não fizeram, que ficaram muito enamorados da mãe, e as filhas que ficaram muito enamoradas do pai, vai ter muita dificuldade de se constituir na vida. Quando garoto, Freud sentia ao mesmo tempo medo e amor pelo pai. A mãe era protetora e carinhosa demais e fez com que Freud começasse a perceber uma paixão inconsciente. E esse medo que ele tinha do pai e essa proteção que ele tinha demais da mãe fez ele perceber, quando o pai morreu, que ele começou a escrever a Interpretação de Sonhos, porque a Interpretação de Sonhos ele demorou 3 anos para escrever, lançou em 1900, é uma das obras mais lidas do século passado. No início, Freud vendeu pouquíssimos livros, 600 livros no início, nos 8 primeiros anos, mas depois se tornou uma das obras mais lidas, e ali era todo sonho, é a volta o recalcado, é a volta o desejo que estava, na verdade, no inconsciente. Todo sonho é a manifestação dos seus desejos recalcados. Lembre-se, gente, recalcado não quer dizer que você é todo complexado, que não tem nada a ver. Recalque são desejos que ficaram lá no seu psiquismo, no seu inconsciente, nessas fases que a gente está explicando. E os meninos, não há como eu ter a mãe só para ela. Deixa eu ler direito. Os meninos, não há como eu ter minha mãe só para mim, mas eu posso fazer com que uma parte dela se torne parte de mim. E aí, com calma, no futuro eu vou ter uma esposa que eu vou poder realizar meus desejos. O meu pai, que eu amo e odeio ao mesmo tempo, por isso que eu temo ele, porque é o amor e o ódio. Toda vez que você odeia, na verdade você ama também. Eu não posso me livrar, mas para que ele não me venha mais castrar, eu vou me tornar como ele. Eu vou me tornar como ele, aí eu quero parecer com esse pai, adotando partes dos princípios morais e valores, que aí então você começa a introjetar o seu superego. O superego são os princípios morais e a lei, os valores. E é o filme que eu falei para vocês assistirem. Assistam, gente.
Mesmo se vocês não assistiram, assistam. Eu já contei o que acontece no filme ontem, porque eu mandei mês passado assistir. Gente, para a aula de terapia do sistema familiar, vocês vão ter que assistir 2 vidas para poder entender a aula melhor. Eu já sei que várias pessoas que já estão nos grupos de terapia comigo já assistiram. E eu vou mandar o link, eu tenho o link que o Renan até conseguiu, eu vou mandar a Débora mandar para vocês o link para vocês assistirem. É muito importante, porque terapia do sistema familiar vai fazer uma volta a esse passado que não é passado, que na verdade é presente. E meninas, como são nas meninas? Nas meninas, o complexo de Édipo, ele se dá da seguinte forma. Foi o Jung que falou muito o complexo de Electra, né? O Freud não estudou muitas meninas, até porque ele era menino, ele queria entender as questões dele. Então, mas o Jung falou um pouco sobre isso. O Jung lidou mais com as psicoses. O Jung ficou junto com o Freud ali uns 13 anos, ele criou a psicologia dele, que se chama psicologia analítica, que não acredita que o inconsciente vai até o útero, ele acredita que o inconsciente vem de outras vidas, ele trabalha muitos arquétipos, ele trabalha o inconsciente coletivo, e ele não trabalha psicanálise, ele trabalha um outro tipo de teoria que se chama psicologia analítica, não psicanálise. Mas ele, nessa questão das meninas, ele deu uma estudada. Então, o que é o desejo da menina? Ele passa a ter o desejo de possuir a mãe, de ser possuída pela mãe, de suprimir o outro. Então a menina tem um desejo de possuir a mãe. E nesse período ela se sente onipotente, porque ela não sabe ainda que ela não tem, ela já perdeu o órgão dela. Então ela tem uma sensação de construir esse órgão pelo olhar do pai. Então é como se o pai fosse aquilo que é a falta dentro dela, porque a menina foi dolorosamente castrada na cabeça dela, não é que foi. E com isso ela vê o pai como um substituto desse órgão que foi castrado. A menina vive a dor de uma privação pela perda do que ela imagina que ela tinha, o órgão e não tem mais. E lembre-se que o menino, a resolução do Édipo foi a angústia da castração e o medo de perder o que ele tem. Já a menina, ela não tem, ela nunca teve. Então ela tem o quê? Uma dor real, uma dor de quem se foi privada de algo que ela nunca teve a sensação de ter, então ela se sente enganada. Mas quem teria mentido para ela dizendo que ela possuía esse órgão? A mãe. Por isso que as meninas crescem e têm tanta dificuldade com a mãe, porque ela acha que a mãe mentiu, a mãe que foi responsável dela ter perdido esse órgão igual do menino, que o menino tinha, mas a mãe não protegeu ela, e aí ela começa a ter esse desprezo pela mãe. Por isso que é importante a presença da mãe. A mãe tem que ser ligada à menina, a mãe tem que estar próxima da menina. Para ela, a menina começa ligada à mãe lá no início da vida, depois ela odeia a mãe, tem o pai, que é o pai só para si, mas ela tem que desistir do pai. E esse propósito de desistir do pai, ela tem que entender que o pai é da mãe. E aí as meninas, como nesse exato momento que a menina fica despeitada, ela tem um afastamento da mãe, uma solidão, e fica muita raiva da mãe, porque ela se sente enganada por essa mãe. Só que tudo isso é inconsciente, né, gente? Tudo isso é inconscientemente. Quem dera se isso fosse tudo consciente. E ao constatar que o órgão do menino, ele tem, que ele tá bem, aí começa o que Freud falou, a inveja desse órgão que o menino tem. Mas isso hoje a gente não vai estudar tanto isso. E esse termo enfatiza o fato que a menina inveja um órgão que ela nunca teve, mas ela imagina que a mãe deixou ela perder. E por isso que começa essa dificuldade que a menina começa a ter com a mãe. Então, por que é importante demais a mãe ter uma maturidade, a mãe ter uma capacidade de entender que a menininha tá magoada, ela é ciumenta, ela quer reivindicar de volta o que ela imagina que foi tirado dela, que a mãe não protegeu, e ela começa a ver esse pai como um todo-poderoso que vai poder ser o substituto daquele órgão perdido. E as meninas, uma mulher sadia não é capaz de encontrar um substituto para a ligação infantil, o que é levado a compensar, porque quando ela cresce, ela não tem a resolução com o marido.
ou com outro homem, ela tem uma resolução no filho. Aí por isso que tem tantas mulheres, tipo a mãe do Freud, aí o ciclo volta. Aí a Mali não era fixada ao Freud, aí de novo, aí a mãe tem uma sensação de realização no filho. Por isso que é muito mais fácil para a mãe, às vezes, conviver de uma forma saudável com os filhos do que com as filhas, por causa dessa não resolução do complexo de Édipo. E essa recusa do pai é recebida pela filha como uma bofetada que põe fim a toda esperança de um dia possuir o mítico órgão. E ela acaba de compreender que nunca o terá, mas mesmo assim se resigna e, ao contrário, lança agora toda a força nos braços do pai, não mais para lhe arrancar o poder, mas para ser ela mesma a fonte do poder. Sim, ela queria ter o órgão, mas agora ela quer ter além, ela quer ser o próprio órgão, ser a coisa do pai. Ou doideira, né? Ela quer ser o próprio órgão, a favorita do pai. Em virtude do não da primeira recusa paterna, surge agora o desejo de ser o que está escrito aí que eu não posso falar. E aí começa a perversão da menina. Quando era invejosa, adotava atitudes masculinas, agora ela é desejante e adota uma postura feminina. Assim, o pai e a menina efetivamente se constrói o Édipo. Quando eu crescer, eu vou casar com o papai. Igual a sua filhinha, Zilene. Olha a importância de você ser uma mãe amorosa. Essa entrada volta à cena da filha, que ela tem que ter as construções da função estabelecida pela função materna e paterna. A menina, então, espontaneamente se aproxima e se identifica com a mãe. O comportamento edipiano da menina inspira completamente o ideal feminino encarnado pela mãe na observação, aprendizado como seduzir o outro. A primeira situação, já que ele não quer saber de mim, a menina pensa como a mulher, então eu vou ser como minha mãe. E aí começa o volta de novo. Aí o ciclo volta. E aí as fixações na fase fálica ou edipiana, a gente dá o nome de complexo de Édipo, complexo de castração, que é a teoria central da teoria psicanalítica, pois é a passagem de tais estruturas que vão fazer o sujeito ficar fixado e vai ser ou ele vai ter o corte da castração, que a gente dá o nome de neurose, ou não vai ter o corte da castração, o superego é mal formado, a gente dá o nome de anomalias, perversões ou parafilias, ou ele não consegue, ele não vive em contato com a realidade, ele não está em contato com a realidade, que são as psicoses. Então, quais são as fixações nas mulheres que fixaram no complexo de Édipo? Elas têm uma tendência a competir no mesmo nível com o homem, como se ela tivesse um órgão genital. Ela não aceita a posição dela. E competindo em oportunidades, por exemplo, ela quer ser superior ao homem, ela não aceita. Olha o que nós estamos vivendo nesse momento, ela não aceita ser igual, ela quer ser superior. Olha quantas fixações a gente tem na fase de 3 a 6 anos de idade, 7 anos, né? Porque você não precisa ser superior, você tem que ser igual. Sabe, a igualdade não mostra fixações, mas o desejo de ser superior ao homem, porque você tem que ser maior do que ele, você quer subjugar ele, você quer ofender ele, a gente está ou não vivendo uma sociedade que, se Freud nascesse hoje de novo, ele ia falar, caramba, todas as menininhas fixadas de 3 a 7 anos de idade, ainda querendo provar que elas são melhores do que os homens. E isso são fixações. O medo da castração é tão intenso e intolerável que a criança é obrigada a render-se a um rival mais poderoso e a desistir dos seus desejos em relação ao genitor de sexo oposto, pelo que reprime os seus sentimentos. Isso aí é uma piada da mulher que protege mais o filho. E aí a força são competição de ser maior, mais poderosa, mais importante. E gradualmente esse interesse se desvia o genitor. E o complexo de Édipo, o superego, a criança internaliza, tomando de cada genitor, desde que seja classificado, um valor moral e o ideal. E aí o que é a angústia do medo da castração? A neurose de uma pessoa sempre está ligada diretamente com a forma como ela, na infância, se resolveu com o outro, pai ou mãe do mesmo sexo. Os homens é medo da castração e as mulheres
medo da privação. Isso se dá o nome de angústia e o medo da castração. E aí, a foto, deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu li, que essa foto aqui, ó, tudo tá nessa questão. É o que eu acabei de ler. A neurose de uma pessoa sempre está ligada diretamente à forma como ela na infância se resolveu. Estão vendo que resolveu entre aspas, com outro pai ou mãe do mesmo sexo. O homem, medo da castração, e as mulheres, medo da privação. Então, os meninos, medo da castração, e a menina, medo de uma mutilação, que se sente inferiorizada por não possuir o que o menino possui. E a fase fálica, que é de 3 a 7 anos, esse interesse, o menino, a menina, a identificação com a mãe e ligação romântica com a pai. Isso mostra a fixação. O menino, a identificação com o pai e uma ligação romântica com a mãe. Intensas explorações das diferenças sexuais. Pode tirar, Renan, pode voltar eles. Beleza. Ai, eu tenho que salvar lá, peraí rapidinho. Peraí só rapidinho. Beleza. Que eu fiz. Ai, não, ele não salva. Salvar mesmo assim. Não, mas ele deleta, ele... Entendi. Gente, acabou o bônus, tá, pra vocês. 45 minutos de bônus. Obrigada que vocês estiveram aí. Olha aqui, hoje tá tendo aula deles. Vamos dar tchau aí pra eles, gente. Aumenta aí a tela, Renan, pra aparecer mais. Maximiza aí, gente. Não, cadê, Renan? Você minimizou. É maximizar aqui. Olha aí, tá todo mundo aqui, gente. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. Tem 51 pessoas aqui, gente. Eu tô dando aula na Meet. E ali tá o Caio dando aula lá. Tá uma verdadeira bagunça aqui, gente. Mais um tchauzinho. Mais um tchauzinho. Mais um tchauzinho. Tchau. Olha que fofinhos que eles são. Aqui, gente. Tchau, tá? Obrigada. Beijo no coração pra vocês. Obrigada, tá, gente? Tchau.